E aí, pessoal, estou passando para a gente projetar os confrontos da dupla Caju no final de semana. O Caxias contra o Cianorte, o Juventude contra a equipe do Boa Esporte, mas também tem outras situações. O caso de racismo do Juventude no jogo contra o Botafogo foi julgado hoje no STJD. A dupla Caju se reforça e eu estou convidando vocês para que acompanhem esse vídeo. E aí, pessoal, eu estou passando então para a gente atualizar a dupla Caju. Os dois jogam só final de semana. O Caxias sábado contra o Cianorte, o Juventude domingo contra o Boa, os dois jogos às 4 da tarde. Hoje aconteceu o julgamento do episódio aquele de racismo envolvendo o Gustavo Bochecha do Botafogo no confronto contra o Juventude no Alfredo Jaconi pela Copa do Brasil. O clube tomou R$10 mil de multa. O torcedor que proferiu a injúria racial foi afastado por 720 dias dos estádios de futebol. Acho que para o torcedor está certo, pegou a pena máxima e tinha que pegar mesmo. Tem ainda uma questão legal que acho que ele tem que responder por isso, não é só na esfera desportiva. O clube, eu acho que não é responsável por isso e sequer teria eu dado uma multa ao Juventude. O Juventude identificou o torcedor, encaminhou as autoridades e mais do que isso não tem o que fazer. Penso que os clubes, já falei isso em outras oportunidades, têm que comprar essa briga assim contra o racismo e dizer o quanto que os racistas não são bem-vindos em seus estádios. Mas não daria punição nem ao Juventude nem a outro clube, sendo que o clube agiu como poderia agir no momento. Repito, identificando, encaminhando as autoridades o torcedor que proferiu este ato racista. É o mesmo que alguém proferir um ato racista num shopping, aí a pessoa que acabou cometendo este crime, ela vai ser presa, ela vai responder a processos e o shopping não precisa ser fechado por causa disso. Siga a vida quando dá-se a estrutura necessária para a identificação e do torcedor e que ele seja, ou cliente do shopping, sei lá, seja identificado, seja levado às autoridades policiais. Juventude que contratou o meia de 24 anos, Stefano. Quem é o Stefano? Eu não conheço direito o Stefano, mas eu sei que o Stefano é formado na base do Fluminense, base que faz um ótimo trabalho de formação de atletas lá em Xerém, no subúrbio do Rio de Janeiro, na cidade de Duque de Caxias. A curiosidade sobre ele é que ele é filho do Branco, jogador que foi campeão brasileiro, lateral do Brasil na Copa de 94. E a curiosidade nessa situação, ele não é só filho do Branco, ele foi concebido numa folga do Branco no período da Copa do Mundo. Pensem só que história, quando você lembrar daquelas histórias que seu pai, sua mãe lhe contou de como que você foi fabricado, lembrem que a do Stefano é uma história diferente, causa até uma inveja, né? O cara ser filho de um jogador de futebol já é bom, né? Não tem uma mufu, o cara bem remunerado, ainda mais quando você foi feito no período de uma Copa do Mundo. É a história dele ligada com o futebol, está no DNA dele, o futebol, e a gente espera que dê certo no Juventude. O Caxias contratou o zagueiro Danley. Danley é um jogador que estava no Cuiabá, foi uma contratação que chegou para se somar a uma zaga que só tem 4 jogadores, né, entre titulares e reservas. O Laércio e o Thiago Salles são os titulares, o Jean é o reserva e não tinha outro zagueiro, tinha para quebrar o galho o Eduardo Grasson, que é lateral de origem. Então o Caxias se movimentou e dessa feita acabou conseguindo suprir uma carência numérica, não de qualidade, mas numérica no seu elenco. E para fechar esse nosso bate-papo aqui, falar um pouquinho sobre os jogos do final de semana. O Caxias sábado contra o Cianorte tem que vencer. O Cianorte em 2 jogos conquistou 6 pontos, o Caxias tem 4. Se vencer, o Caxias vai ser o líder do grupo. Se perder, pode ver ou São Caetano ou o Tubarão, que vão se enfrentar no final de semana, um deles encostar no Caxias. E este é o momento do Caxias vencer e dar um up já para se aproximar da próxima etapa da competição. Não é só os dois, não são só os 2 primeiros que classificam, porque tem 2 segundos colocados que vão sobrar. Então o Caxias, além de ser primeiro ou segundo, ele tem que ter uma boa campanha, se for o segundo, para ficar entre os classificados para a próxima etapa. E o Juventude, que vem bem na Copa do Brasil, está necessitando do quê? Está necessitando de um up também na Série C. Não venceu em casa ainda, mas ganhou moral com a classificação semana passada diante do Vila na Copa do Brasil, somada com a vitória fora de casa sobre o Paysandu. Agora é a hora do Juventude ganhar o primeiro jogo em casa, já está no G4, pode ser até líder, dependendo dos resultados, e se conseguir essa boa arrancada, se conseguir entrar
ali de vez e conseguir inclusive uma margem de pontuação dentro do G4, o Juventude pode respirar um pouco mais aliviado e seguir adiante na competição, ainda confiando que pode sim chegar na próxima etapa. Vai pegar o Boa é uma equipe que não decolou ainda, não venceu ainda no campeonato, vem de 2 jogos em casa em que não conseguiu vencer, foram 2 empates, e de repente é o momento do Juventude do Marquinhos Santos conseguir a primeira vitória no Jacone e deixar que o Boa se resolva nas outras rodadas contra os demais adversários. Tá bom? Você que está com a gente aqui no YouTube, não esqueça, hein? Se inscreva e ative o sininho de notificação. Tá legal? Aquele abraço, até a próxima!